abril. Inclusive, muitos astrônomos estão dizendo que este será o maior eclipse solar da história, sendo visível em uma faixa que passará por partes do México, Estados Unidos e Canadá. Ao todo, cerca de 32 milhões de pessoas presenciarão esse fenômeno daqui a alguns dias, fora os turistas de outros locais dos Estados Unidos e até de outros países que vão viajar para algum desses locais onde vai acontecer o eclipse, somente para testemunhar os pouco mais de 4 minutos que a Lua e o Sol se alinharão e cobrirão parte do planeta de trevas. Os governos de certas regiões americanas esperam até 1 milhão de turistas em suas cidades no próximo dia 8 de abril. E por causa de toda essa movimentação, algumas prefeituras começaram a orientar que as suas populações estocassem alimentos, água e combustível. Já outras comunicaram que as escolas ficarão fechadas e as aulas serão suspensas. E isso tudo por causa de um grande aumento na quantidade de turistas se deslocando para ver o Sol desaparecendo por trás da Lua durante o fenômeno. O fluxo de pessoas vai ser maior que o comum, pressionando o comércio, o transporte no local e os serviços de emergência. E todas essas informações, que são verdadeiras, fizeram com que um grupo de religiosos e conspiradores passassem a divulgar a informação de que o grande eclipse do dia 8 de abril seria, na verdade, a porta de entrada que trará a grande tribulação para o mundo. Segundo eles, o sinal no céu não será apenas um fenômeno astronômico, mas o anúncio de que as profecias sobre o fim dos tempos estão se cumprindo e que a igreja deve se preparar, porque a partir de agora vão acontecer muitos eventos naturais, políticos e globais que irão impactar a nossa vida. Também, de acordo com essa teoria do dia 8 de abril, Deus, mais uma vez, vai usar um fenômeno no céu para deixar uma mensagem importante para a humanidade, da mesma forma que ele fez quando Jesus nasceu, ao colocar a estrela de Belém no céu para mostrar que o Messias havia acabado de nascer. E um outro sinal aconteceu quando Cristo morreu, em que o céu ficou completamente escuro, causando o que muitos chamam de eclipse da crucificação ou eclipse da escuridão. Além disso, quando Cristo voltar, a Bíblia também fala sobre outro evento astronômico que fará parte de muitos outros sinais. O profeta Joel teve a seguinte visão: o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, irmãos, Deus se revela assim através de sinais no céu. Além disso, muitos estão acreditando que o eclipse do dia 8 de abril tem um propósito divino e apocalíptico, porque tanto esse eclipse de agora quanto um outro que aconteceu nos Estados Unidos há 7 anos atrás, no ano de 2017, são os dois mais longos da história. E não é só isso. O eclipse de 2017 cruzou uma faixa do país e atingiu 7 cidades americanas com os nomes de Salem, que no hebraico significa Shalom, que é paz. Elas ficam nos estados de Massachusetts, Oregon, New Hampshire, Virgínia, Indiana, Illinois e New Jersey. E já o eclipse do dia 8 de abril passará por 7 localidades americanas com o nome de Nínive, que ficam nos estados do Texas, Missouri, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Virgínia e New York. O mais espantoso é que as cidades de Salem estão localizadas no mapa de modo que formam uma linha, e o mesmo acontece com as cidades de Nínive. E essas duas linhas se cruzam, formando uma espécie de X. E tem mais. Segundo a NASA, o tempo de duração dos eclipses de 2017 e 2024 somados terão 7 minutos e 10 segundos. Ou seja, mais uma vez o número 7, que para nós cristãos é considerado um número especial da perfeição, que é mencionado diversas vezes na Bíblia. Os defensores dessa teoria ficaram alucinados com todas essas informações e eles não aceitam que isso seja uma coincidência. Para eles, somente Deus poderia fazer algo assim e não seria por acaso. Ele realmente quer comunicar algo e esse algo é o início do fim. Assim, a partir do dia 9 de abril, de acordo com essa linha de pensamento, esses sinais podem anunciar um julgamento de Deus sobre a Terra, que pode vir de muitas maneiras, como um colapso econômico muito grave, o início de uma grande guerra, muito maior do que as que estão acontecendo atualmente, ou então uma crise climática ou natural. Seja o que for, eles garantem que algo vai mudar e o mundo jamais será o mesmo. E você pode estar se perguntando por que as pessoas que defendem essa teoria estão tão obcecadas com o fato do eclipse de 8 de abril passar por cidades chamadas Nínive.
Acontece que Nínive é uma cidade bíblica histórica muito importante do Antigo Testamento que nos mostra duas características muito poderosas de Deus: o perdão e a justiça. Você se lembra que Deus ordenou que Jonas fosse pregar o arrependimento ao povo de uma cidade? Porém, o profeta não quis ir até lá, fugiu em um barco e acabou sendo engolido por um grande peixe. Depois, Jonas se arrependeu e foi para aquele lugar e disse às pessoas de lá que se elas não se arrependessem de seus pecados e se voltassem ao Senhor, ele destruiria a cidade. Os ninivitas então se arrependeram sinceramente e Deus teve misericórdia deles. Séculos mais tarde, Nínive se tornou a capital do Império Assírio e simbolizava poder e prosperidade. Mas a maldade tomou conta daquele território. Então, Deus enviou o profeta Naum, que lançou uma profecia àquela cidade. Assim, no ano de 612 a.C., uma aliança de forças inimigas, incluindo babilônicos e medos, invadiu Nínive, a destruindo completamente junto com seu imperador. Esse evento não foi apenas um episódio de conquista, mas foi o cumprimento de uma palavra de Deus, mostrando a soberania e a justiça do Senhor contra o pecado e a maldade. Nínive, imersa em violência e idolatria, enfrentou a ira do Todo-Poderoso, demonstrando que nenhum poder terreno está livre do julgamento divino. Irmãos, líderes espirituais espalharam todas essas informações para as igrejas e agora muitos pastores estão dizendo que o mesmo que aconteceu com Nínive no Antigo Testamento vai acontecer novamente. Inclusive, tem muitos cristãos desesperados, com medo. Eles estão recebendo as informações todas desconexas, ligando algumas partes de verdades com outras partes de mentiras e estão, por exemplo, indo a supermercados nos Estados Unidos e outros lugares onde o eclipse nem vai acontecer e estocando alimentos e águas em suas casas. E o assunto do eclipse do dia 8 de abril chegou ao Brasil também.